Querite é o local de colocar no tamanho certo. E também significa retirar as sobras. Nós falamos de Elias, que é um profeta sem genealogia. Apresentamos que nos dias de Elias também existiam ali 7.000 profetas que não dobraram os seus joelhos diante do trono de Satanás, que era Baal. E aprendemos também que nenhum desses 7.000 mostrou a Deus coragem e ousadia para enfrentar um rei e uma rainha. E Deus queria um homem para enfrentar um reino. E não é fácil enfrentar um reino. Não é fácil enfrentar um rei. Não é fácil bater de frente com uma rainha. Diante daqueles 7.000 homens de Deus, Deus não achou nenhum que tivessem coragem de enfrentar um rei. Os 7.000 se alimentavam de pão e água. Aquele que teve a coragem de enfrentar um reino, esse foi alimentado de pão e carne. Há uma diferença muito grande de ser alimentado de pão e água e ser alimentado de pão e carne. Por isso que existem homens de Deus sobre a face da terra que têm uma tarefa totalmente diferente dos outros que fazem a mesma coisa. Às vezes Deus te chamou para uma obra diferente de todas as obras que os seus irmãos fazem na igreja. Deus disse para Elias: eu quero um homem que enfrente um rei e uma rainha, que bata de frente com um reino. E Elias disse: eu estou aqui para mostrar para Acabe e Jezabel que eles estão errados. Quando o profeta de Tisbe enfrentou o reino, Deus olhou e disse: eu vou investir nesta vida. E levou o profeta a Querite para retirar algumas sobras. Vamos ler o texto. 1 Reis capítulo 17, versículo 1. Então Elias o tisbita, porque morava em Tisbe, Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, em cuja presença estou, que nestes anos não haverá orvalho nem chuva. A Bíblia deixa bem claro: nem orvalho nem chuva. Não era só chuva, o orvalho pela madrugada também não caía. Uma sequidão tremenda, senão segundo a minha palavra. Versículo de número 2. Depois veio a Elias a palavra do Senhor, dizendo: 3. Retira-te daqui, vai para a banda de oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está ao oriente do Jordão. 4. Beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem, os garçons vestidos de preto. Versículo 5. Partiu, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, foi habitar junto ao ribeiro de Querite, que está ao oriente do Jordão. 6. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à tarde. E ele bebia do ribeiro. 7 e último. Mas, decorridos alguns dias, o ribeiro secou. Tudo seca, tudo para, tudo acaba.
porque não tinha havido chuva na terra. É isso que nós vamos estudar. Deus disse: vá para um esconderijo meu. E como era o nome do esconderijo de Deus? Querite. Eu quero levar você para Querite, para retirar as suas sobras. Mas por que Deus queria retirar as sobras de um profeta tão famoso? Lá na frente você vai entender que o homem de Deus chamado Elias atravessou o Jordão, soltou a capa e subiu numa carruagem de fogo. Ele teve o privilégio de não participar da dor da morte. Ele não sofreu morte física. Ele subiu transladado, transformado em corpo glorioso para a eternidade, numa carruagem de fogo, com cavalos de fogo, e ali estava alguém, seres celestiais de fogo, dirigindo aquela carruagem. Chegou perto de Elias, disse: sobe aqui, que eu estou te levando para o céu agora, a mandado de Jeová, a ordem do Deus Todo-Poderoso, que mandou te buscar, porque tu foste aprovado em tudo aquilo que ele te colocou, e todas as sobras que tinham na tua vida, as sobras que te atrapalhavam, que te impediam, as sobras do mundo, da carne, do inimigo, foram tiradas lá no ribeiro de Querite. Tem crente que é cheio de sobras. Ele coloca lá um jarro com uma planta da espada de São Jorge dentro de casa. Isso é sobras. Tem medo de olho de cururu. Isso é sobras. Cururu é um sapo bem grande que tem lá no Nordeste. O bicho tem um olho esburgalhado, parecendo uma biloca. Olho de cururu. Olho de gente invejoso. De gente do olho grande. Tem crente que tem medo dessas coisas. Isso são sobras. Ele vê um sapo lá no quintal da casa com a boca costurada, pronto. Aí fica sem dormir, fica sem se alimentar, preocupado. Nós devemos saber que nós somos nova criatura em Cristo Jesus. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Tem crente que: não, pastor, eu não creio em macumba, mas pode existir uma boa cumba, né, que pega na gente. Ele não crê muito em macumba, mas ele crê em boa cumba. Não existe esse negócio de boa cumba. Macumba é macumba, e macumba não pega em crente. Crente que é fiel, crente que tem compromisso, crente que tem aliança, crente que anda na presença de Deus, macumba não pega em crente. Crente não pode ter medo dessas coisas. Ele tem que deixar essas sobras e jogar ela fora e acreditar na fé em Cristo Jesus, que é aquele que vive e que reina para todo o sempre. Tem crente que na sexta-feira 13 ele não sai de casa. Tem crente que dentro de casa ainda guarda aquele terço da vovó, porque era do vovô. Crentes que ainda se benze. Já conheço crente que se benze ainda. Resquícios e sobras lá da igreja de Roma. Tem crente que na boca dele não sai a Maria. São sobras. Sobras que Deus precisa tirar da tua vida. E Deus precisa te levar para o ribeiro de Querite. No ribeiro de Querite, todas as sobras desaparecem. E você fica transformado e lapidado para fazer uma grande obra sobre a face da terra. Aprendemos que Acabe foi o 7º rei de Israel. Casou-se com a filha de um pai de santo. O pai de Jezabel, ele era sacerdote de Astarote. Ele era sacerdote de um demônio. Ele era sacerdote de um deus pagão.
E Jezabel era filha de pai de santo, era macumbeira. E Acabe, mesmo sabendo disso, casou com ela. Aí você vê, né? Um crente casando com uma princesa que fazia parte da macumba, da feitiçaria, ia dar o que para a nação de Israel? Por isso que casamento de crente com as trevas não combinam. Os adoradores de Baal acreditavam que ele mandava na chuva. E Deus mostrou que Baal não manda em nada, porque ele cessou a chuva 3 anos e 6 meses, justamente para desmoralizar a Baal, para que os seus adoradores soubessem que Baal não controla a chuva coisa nenhuma. Pesquisando sobre a vida de Jezabel, o seu nome significa casta, filha de Etibal, do reino dos Sidônios. Jezabel era filha de rei. Acabe começou a namorar com uma princesa e depois ela tornou-se rainha, juntamente com Acabe, do povo de Israel. Jezabel reunia em volta da sua mesa 450 profetas de Baal e 400 sacerdotes de Astarote. Era um total de 850 representantes e adoradores de Baal e Astarote. Sentavam ao redor da mesa de Jezabel. E o banquete era farto. Mas todo mundo que senta ao redor da mesa de Jezabel fica comprado por ela. Todo mundo que senta ao redor da mesa de Jezabel fica com a boca calada. Porque o banquete de Jezabel é um banquete de rei, é um banquete de rainha, e cala a boca de muito crente. Tem muito crente com a boca calada e fechada, porque faz parte da mesa de Jezabel. Eu não vou falar, porque se eu falar, se eu abrir a boca, ela me deixa de dar isso, ela me deixa de dar aquilo. Se você abrir a boca contra Jezabel, você perde a bênção que ela te dá. Por isso, não sente na mesa de Jezabel. O trabalho de Jezabel, dentro das igrejas por aí, é matar os profetas de Deus. É planejar a morte de Elias. Elias que está com o cajado na mão, dirigindo o rebanho. O desejo de Jezabel é que Elias morra. O desejo de Jezabel é ver a cabeça de Elias no prato. Mas lá no final da história, você encontra Jezabel morta e comida pelos cães. Havia na igreja de Tiatira uma profetisa a quem o Senhor fez menção, nefando o nome da sedutora rainha de Israel, Jezabel. Apocalipse capítulo 2, versículo 20. Existia naquela igreja uma Jezabel seduzindo, destruindo a mente das ovelhas. Esse é o papel de Jezabel. Se você senta na mesa de Jezabel, é porque você tem sobras. Quem tem sobras precisa ser burilado no ribeiro de Querite. Neste ribeiro é você e Deus e mais ninguém. Deus deseja arrancar de você as sobras do mundo. Ovelhas que têm sobras ainda têm berro de bode. Ovelhas que têm sobras ainda dá cabeçada como bode. Ovelhas que têm sobras ainda pula cerca como bode. Ovelhas que têm sobras têm característica de bode. Que a característica da ovelha é baixar a cabeça, ficar muda, chorar e ir para onde você determina. O bode não. O bode berra, dá cabeçada, dá coice, pula cerca, não obedece ninguém,
não cumpre norma de seu ninguém e ele faz o que dá no seu nariz. Isso é característica de bode. Então Deus precisa retirar as sobras da tua vida para que todas as características de bode saiam e você fique realmente uma verdadeira ovelha do redil do Senhor. Ponderando o versículo 1 de 1 Reis capítulo 17, podemos entender que o povo de Israel dependia das chuvas sazonais para as suas plantações. As primeiras chuvas surgiam no mês de outubro e novembro. Também apareciam as chuvas seródias entre março e abril. Em Deuteronômio capítulo 11, Deus deixou bem claro para a nação de Israel: sem obediência eu transformarei o céu em bronze e a terra em ferro. Na epístola de Tiago, capítulo de número 5 e o versículo de número 17, a palavra de Deus diz o seguinte: Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, sujeito às mesmas paixões. Elias tinha os mesmos desejos que nós temos: desejo de pecar, desejo de errar, desejo de vacilar. Mas ele se controlava e orou com insistência, e orou com fervor. Em outra tradução diz com insistência, para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. Não foi uma oraçãozinha de 5 minutos, uma oraçãozinha qualquer, não. Ele orou com insistência, batendo forte na porta do céu e dizendo: Deus, mostra para Israel, mostra para Acabe, mostra para Jezabel, que quem manda aqui não é Baal, quem manda aqui é o Senhor. E Deus mostrou. Os 3 anos e meio de seca preparou o povo de Israel para a maior cruzada evangelística daqueles dias. Foi a maior já registrada na Bíblia. Ela aconteceu no Monte Carmelo. A presença de Deus só é valorizada quando o aperto vem. A cruzada no Monte Carmelo fez um sucesso tremendo. Se fosse nos dias de hoje, era anúncio na internet, era panfletos no meio da rua, carro de som, e todo mundo se preparando para uma grande cruzada no Carmelo. Foi chamada a nação de Israel. Os 850 adoradores de Baal e Astarote foram chamados também. Vamos ver quem vai ganhar essa guerra, se é Baal ou se é o Deus de Elias. E Elias seria o pregador daquela cruzada. O reino estava ali presente, toda a comitiva real, todos os povos presentes para assistir a maior cruzada evangelística registrada na Bíblia Sagrada, que aconteceu no Monte Carmelo. E ali Elias já tinha passado pelo Querite, já tinha retirado as sobras. Ele mandou molhar a lenha, mandou fazer um dreno ao redor da lenha, mandou encher aquele dreno de água bastante. Ele mandou joga água com vontade, que o fogo, quando descer do céu, vai lamber água, vai consumir a lenha, e vocês vão saber que quem manda aqui em Israel não é Baal. Quem manda aqui é o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Deus desmoralizou a Baal, o Deus da tempestade, e apertou o estômago de Israel para que aprendesse a respeitá-lo e honrá-lo. Tem crente que só dobra os joelhos quando o aperto vem. Tem crente que só jejuma quando a casa cai. E sabe por que esses crentes são assim? Só busca a presença de Deus quando já tudo está perdido, porque são cheios de sobras.
tem restos do mundo, tem sobejos do Egito, e Deus precisa tirar essas sobras da tua vida. Pesquisando sobre a vida de Baal, o seu nome significa marido, o Deus mais importante do panteão dos cananeus, o Deus da fertilidade. O touro era o seu símbolo. Nos dias de Arão, ele era um bezerro, e agora ele cresceu, e nos dias de Baal, ele é um touro. Baal adorado na figura de um touro. Baal, a sua forma plural, significa Baalins. Os fenícios diziam que o seu deus Baal era o deus da fertilidade, que enviava chuvas e colheitas abundantes. Na época de Acabe e Jezabel, a adoração a Baal atingiu ao ápice. E também existia outro demônio que o povo adorava, que era Astarote ou Astarte, uma divindade pagã conhecida por vários nomes, conhecida como Vênus ou Rainha do Céu, de uma aparência andrógina, considerada a deusa do sexo e da guerra. O pai de Jezabel era um sacerdote de Astarote. Jezabel foi quem trouxe a maldita adoração a Baal para dentro de Israel. Então isso é o que dá o casamento de um judeu, de um crente, de um servo de Deus com pessoas incrédulas, que não conhecem a Bíblia, não conhecem a palavra de Deus, não tem compromisso com Jesus, e daqui a pouco você está vivendo uma vida aí de inferno, porque não dá conta de conter os desejos carnais, os desejos do mundo, os desejos do maligno, que está sobre aquela vida incrédula que você marcou uma aliança de casamento. Marcou, firmou. 1 Reis, capítulo 17, versículo 2 e 3 diz: depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias: saia daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. O próprio Deus mandou o profeta se esconder. Vai para o ribeiro de Querite. Querite no hebraico, charate, com T mudo, e significa colocar no tamanho certo ou retirar as sobras. O crente que tem sobras precisa dar uma passada por Querite. O crente que tem sobras precisa ir ao riacho de Querite. Crente que dá calote é porque ele é cheio de sobras do mundão. Crente que bebe uma redondinha é cheio de sobras. Crente que vive com a vida toda mergulhada em pecados é cheio de sobras. Você tem resto do mundão. Dentro da igreja não pode ficar. Deus vai te limpar, te acertar, te lapidar lá no ribeiro de Querite. Quando você vê uma pessoa crente passando pelo vale de Acor, no ribeiro de Querite, deixa Deus burilá-lo, deixa Deus trabalhá-lo com ele. Deus precisa trabalhar com aquela vida. O mal de muitos crentes nas igrejas é que Deus começa a trabalhar na vida de um, aí chega um advogado de defesa, aí chega um e passa a mão, chega um e dá um jeitinho. Não, deixa Deus quebrar, deixa Deus acertar, deixa Deus ajeitar. Deus sabe o que está fazendo. Deus precisa dar uma burilada naquela vida, porque lá na frente Ele tem uma obra preparada para ele. E Deus falava com Elias por meio de sonhos, visões e voz direta. A profecia da seca custou caro, e a cabeça do profeta Elias ficou a prêmio. Acabe e Jezabel queria matá-lo. Deus disse: vai para Querite. Se Elias foi a Querite, imagine nós. Elias passou ali 1 ano em Querite. 1 ano.
comendo carne e pão e bebendo do ribeiro. Talvez para retirar as sobras que o mundo e a carne e o diabo deixou na nossa vida, nós precisamos de mais alguns anos do que Elias. Querite, lugar onde se retira as sobras, lugar onde se coloca o crente no tamanho certo, na estatura de varão perfeito. Querite ficava no vale de Acor. Engraçado que quando você está lendo a Bíblia, e sempre que olhamos o trabalhar de Deus na vida de uma pessoa, aquela pessoa está passando em um vale. Para burilar, para tratar e para acertar crente, tem que levar para o vale. E Querite ficava no vale de Acor. Existe o vale da sombra da morte, que alguns crentes já passaram. Existem vários tipos de vale. Existe o vale de Baca, que é o vale das lágrimas. Você quando vê o crente chorando todo o tempo e Deus fala, prepara o lenço, porque vem aí algo grande, uma tempestade, um vento sobre a tua vida, prepara o lenço. Eu estava em um culto em Campina Grande. Alguém conhece Campina Grande aqui, né? E Deus tomou um profeta e falou para mim, tem lenço em casa? Prepara o lenço, porque algo irá acontecer na tua vida e vai descer muitas lágrimas. Deus estava dizendo em outras palavras, vou te passar pelo vale de Baca, e tu irás chorar muito. Mas os irmãos precisam acreditar e entender que sobre todo vale, em todo vale existe um monte. O vale sempre ele é feito num buraco aonde tem uma montanha e outra montanha. Então quando você estiver passando pelo vale, nunca esqueça que o vale é a porta de um monte. E se você passar por aquele vale, acredite que aquilo dali é a porta de um monte, que você brevemente irá subir nele e cantar o hino da sua vitória. Não deu nem uns 3 meses, o meu pai levou várias facadas. Ficou feio, ficou ruim no hospital. Não morreu, mas a família derramou muitas lágrimas. Deus falou e Deus cumpriu. Que eu iria passar pelo vale de Baca e preparar o lenço para enxugar as lágrimas. E Deus, para tratar o crente, retirando as suas sobras, você tem que passar pelo vale de Acor. É no vale de Acor que está o ribeiro de Querite. É lá que Deus quer tratar com você, burilar você. Você sabia que em todo vale tem uma oficina de Deus? Você sabia que em todo vale tem uma carpintaria para o carpinteiro de Nazaré retirar os nó que existem na tua vida, dar uma ajustada na tua vida, dar uma apertada naquilo que está frouxo e dar uma folgada naquilo que está apertado, lubrificar as catracas, dar uma arrumada, uma ajeitada, para você seguir a caminhada cristã, porque não é fácil caminhar para Canaã celestial. Tem muita lama no caminho, tem muitos espinhos no caminho, tem muita areia movediça, tem água, tem ribeiros para atravessar, tem riachos profundos, tem rios caudalosos. Mas nesta caminhada cristã para o céu, Jesus está do teu lado, segurando nas tuas mãos
te orientando e dizendo: pega a direita, pega a esquerda, pula isso aqui, passa por ali. É o Espírito Santo que faz este papel, enviado aqui na terra para cuidar da noiva e entregar ela lá nas portas da Canaã celestial ao noivo que é Jesus. Glória a Deus, aleluia. Deus, quando quer tratar um crente, Ele permite que ele seja perseguido. Ele permite que o crente seja ameaçado de morte e depois coloca dentro de um vale para tratar aquilo que sobra. Tudo que sobra está fora do limite de Deus. Tudo que sobra tem algo passando a mais. E se tem algo passando a mais, Deus quer retirar para te levar para o céu na estatura perfeita que Deus deseja e que Deus quer. Retirar as sobras, arrancar as sobras, aparar as sobras, cortar as sobras. Isso é com você, Deus, lá no vale de Acor, no ribeiro de Querite. Depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo: vai-te daqui e vira-te para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Corvos. Se fosse no Brasil, era urubus. Elias defendia a causa de Deus, e Deus passou a defender a causa de Elias. Então, se você tem compromisso com Deus, não tenha medo que Deus terá compromisso com você. Se você tem fidelidade com Deus, não tenha medo que Deus terá fidelidade com você. Agora, se você leva as coisas de Deus relaxadamente, aí é problema seu. Deus não terá compromisso com quem não tem compromisso com Ele. Tenha compromisso com Deus. Tenha compromisso com Deus. Ordenarei os corvos que ali te sustentem. O ribeiro fornecia água. O lugar era deserto. Todo vale é deserto. Era um esconderijo de Deus. Os garçons vestidos de preto levavam pão da padaria do céu. No céu tem padaria. Tem ou não tem? O povo do deserto se alimentava de algo chamado maná, que significa: o que é isto? Quando colocava as sementinhas na boca, do tamanho de semente de coentro, tinha sabor de bolos de mel. Aquele maná descia pela madrugada como orvalho para o povo recolher aquela quantia determinada por Deus. Era pão que descia da padaria do céu. E foi da padaria do céu que Deus mandou este pão. Foi do açougue do céu que Deus preparou as melhores picanhas existentes e disse: ó, leva para Elias. É picanha dentro do pão. É pão com a picanha. E os corvos pegavam aquilo ali, e aquele bando, aquela comitiva de garçons vestidos de preto, um levando pão, o outro levando carne, chegava no ribeiro, estava lá o homem de Deus. Ele bebia do ribeiro, comia carne e comia pão. Era carne de primeira qualidade, era pão de primeira qualidade, era banquete de mesa de rei. Os 7.000 profetas que não tiveram coragem de enfrentar o reino, aquele reino satânico, ficaram comendo pão e água. Mas um homem chamado Elias, vestido de pelos de camelo, da cidade de Tisbe, ele disse para Deus: envia-me, que eu vou lá. E grito na cara de Acabe, na cara de Jezabel, que eles estão adorando a demônio. Você vai mesmo? Vou.
Para fazer a obra de Deus tem que ter homens e mulheres de coragem, cheio de ousadia, que não tem medo de nada. Deus disse, já que você é tão corajoso assim, vou te dar o privilégio, lá no Ribeiro de Querite, lá naquele deserto, tu não vais comer pão e água como os outros comem. Os outros são fiéis, mas não tem essa coragem que tu tens. Essa coragem que tu tens, vou te dar o privilégio de tu comeres banquete de rei, carne da melhor qualidade do açougue do céu e pão. E ele comia todo dia. Era pão e carne de manhã, pão e carne à tarde. E os garçons de preto a serviço de Deus. Os garçons de preto a serviço de Deus. Todos os dias chegavam aquele bando de corvos a serviço de Deus. A Bíblia fala muito de corvos. Noé, lá em Gênesis, soltou um corvo na arca. Um corvo, né? Em Levítico, o corvo é uma ave que não deve se comer. Em Deuteronômio, diz que o corvo é uma ave imunda, segundo a lei mosaica. E Deus, mostrando a Jó a sua grandeza, ele diz: Jó, quem prepara para os corvos o seu alimento? Jó, no Salmo 147, o salmista revela a grandeza do Todo-Poderoso e cita: Ele dá o sustento dos animais e também aos filhos dos corvos quando clamam. Provérbios capítulo 30, versículo 17 diz: os jovens que desobedecem pai e mãe, os corvos do ribeiro os arrancarão os seus olhos. Sangue e fogo, hein? O sábio Salomão, em Cantares, escreveu: cabelos crespos, pretos como os corvos. Será que está se referindo ao meu? O corvo é uma ave voraz, de grande apetite. Aqui é onde entra Deus. Deus faz o natural se tornar sobrenatural. Deus fez o comedor transportar comida. Os corvos habitam em lugares solitários, para onde Elias foi. Para Deus retirar as sobras, o lugar tem que ser solitário. Para Deus retirar as sobras, o lugar tem que ser deserto, solitário. Onde tem muita gente, atrapalha o tratamento de Deus. Onde tem muita gente, atrapalha o trabalhar de Deus. Deus, quando quer levar alguém para o vale de Acor, no Ribeiro de Querite, Ele deixa você sozinho, no lugar só, sem ninguém para advogar a sua causa, nem passar a mão na sua cabeça, nem resolver os seus problemas. O telefone não toca, a internet caiu, e fica você sozinho, você e Deus. Aí é nesta hora que Deus te trata, é nesta hora que Deus te moe, é nesta hora que Deus te acerta, é nessa hora que Deus arranca todas as sobras, e você fica na estatura de varão perfeito, no tamanho certo que Deus quer. Deixa Deus tratar com você. Deus sabe o que faz. Deus faz o comedor transportar comida. Os corvos habitam em lugares solitários, para onde Elias foi. Elias foi para um lugar solitário. E o corvo, ele gosta de carniça. Deus falou a estas aves: chega de carniça, toma um banho, lava meu bico e vamos transportar carne fresca, carne de primeira qualidade. O corvo é uma ave grande e ela pesa 1,5 kg. Tem mais de 60 centímetros de comprimento. Deus escolheu garçons grandes, que aguenta peso. Imagine se Deus tivesse escolhido pardais. Ia chegar só o farelo lá para Elias comer. Deus é inteligente. Escolheu os corvos, que aguenta carregar peso. Mas por que Ele não escolheu uma águia? Por que Ele não escolheu outra ave? Porque naquele lugar
no vale de Acor, no ribeiro de Querite, era a habitação dos corvos. Era o lugar deles, a região deles. E Deus, Ele é muito inteligente. Ele faz aquilo que está ali já servir para o milagre que Ele deseja fazer. Foi isso que Ele fez. Ele pegou os corvos que conhecia aquela região, chamou para uma reunião. Quero uma reunião com vocês. Marcou uma reunião com os corvos. Disse: a partir de hoje, quero a carteira de tudinho para assinar. Tem emprego, tem vaga no restaurante do céu. É para trabalhar de garçom. E a roupa é essa mesmo, de preto. Trouxeram a carteira, o anjo assinou. O contrato é por 1 ano. 1 ano o contrato, viu? Meu servo vai passar ali 1 ano de prova. Eu vou estar burilando ele, arrumando ele, acertando ele, amaciando ele, quebrando ele. E eu quero que seja corvo mesmo, porque ele é judeu, conhece a lei. Quando vê você, ele não vai querer nem comer. E eu vou falar para ele: Elias, pare de preconceito, viu? Você tem que comer do bico dos corvos. Se fosse no Brasil, era o urubu que ia levar. Imagine nós no lugar sendo servido por urubu, que é carniceiro. Mesma coisa são os corvos. Aí o anjo pegou a carteira de tudinho, assinou contrato de 1 ano para o meu servo ficar ali no ribeiro. Aí eles ficaram fichados. Tomaram banho, lavaram bem o bico e começaram a transportar carne fresca e pão fresco da padaria do céu. Começaram a fazer a obra de Deus. Começaram a trabalhar a serviço de Jeová. Eram os corvos levando de manhã, eram 2 turmas. Um ficava descansando, o outro ia de manhã. Depois a outra turma ia à tarde. Deixava lá tudo prontinho, o profeta vinha, se alimentava. Era 2 turmas, era 2 bandos de aves, fichada, carteira assinada, contrato de 1 ano, trabalhando e levando pão e carne para o profeta. Carne de primeira qualidade, pão de primeira qualidade, porque Deus faz assim. Deus é fiel, Deus age, Deus opera, Deus abre porta onde não tem, Deus abençoa aquele que acredita, Deus é fiel e verdadeiro, Deus é um Deus de milagre, é um Deus que age, é um Deus que opera, é um Deus que muda, é um Deus que transforma, é um Deus que, por mais que você imagine quanto Ele é bom, Ele é mais ainda. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Bendito é o nome de Jesus. Aleluia. E os corvos estavam ali, a serviço de Deus. Foi, pois, e fez, versículo 5, conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Versículo 6, e os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. Eram 2 refeições por dia. Deus colocou os corvos para trabalhar em 2 turnos, pela manhã e pela noite. 1 ano de carteira fichada. Pela lei, tudo que uma ave imunda tocasse, ficava imundo. Deus estava mostrando para Elias como é o seu trabalhar. Ele estava quebrando os preconceitos de Elias. Mas, Senhor, comer carne carregada por uma ave imunda, que é isso, Elias? Pedro também deu esse piti lá em Atos dos Apóstolos. Senhor, o que é isso nesta visão? Lençol atado pelas 4 pontas. O que é isso? Cheio de animais imundo. Pedro, não diga que é imundo aquilo que eu criei, aquilo que eu formei. Pedro, tira esses preconceitos da sua mente, viu? Essas tradições religiosas. Acaba com isso, rapaz. Deixa de fazer acepções das coisas. Mata isso aí e come. E Pedro começou a entender que o trabalhar de Deus é aquele trabalhar que vai retirando da nossa vida tudo que impede, tudo que é ruim,
todo preconceito, tudo aquilo que a gente vê e não gosta, que a gente vê e não aprova, que a gente vê e não concorda, e eu não acho que isso é bom, não acho que isso deve ser assim. Deus quebra tudo, Deus limpa tudo, arranca tudo, e você fica moído, e sabendo que Deus é o Deus Todo-Poderoso para aceitar todo aquele que se entregar à sua presença, seja como ele ou ela for. Deus gosta de retirar de nós os preconceitos. E Elias estava ali, sendo moldado, sendo lapidado, sendo burilado, sendo amaciado por Deus. Versículo 7 e último. Algum tempo depois o riacho secou-se por falta de chuva. Tudo tem um fim. O vale tem um fim. O deserto tem um fim. A moeda de Deus tem um fim. Mas nunca esqueça que o vale é uma porta para subir ao monte. E se você já está subindo ao monte, acredite que você está perto de cantar o hino da sua vitória. E é naquela subida íngreme do monte onde bate o vento mais forte contrário, chuva, tempestade, trovoada. Mas você vai subindo, vai subindo, vai subindo, sem olhar para trás, sem desanimar, somente olhando para o alvo que é Jesus. Você vai cantar o hino da sua vitória, porque Jesus te ama. O ribeiro secou, os corvos tiraram férias. O contrato terminou, eles tiraram férias, saíram de férias. É engraçado que a Bíblia não registra que eles arrumaram outro emprego nunca mais. E o profeta Elias recebeu o diploma de aprovado na disciplina de Deus. Essa disciplina Elias tirou 10. Como era o nome da disciplina? Querite, retirando as sobras. Querite é Deus te colocando no tamanho certo. Vamos ficar em pé. Que Deus te coloque no tamanho certo. Que Deus trabalhe na tua vida. Alagar sobre flaço e meneve. Meu Deus, que possamos retirar as sobras das nossas vidas. Agonaria subriente flaço benecácia. Por aqui, pastor Simar, agradecendo ao Senhor. Soberano Deus e eterno Pai, somos gratos a Ti, Senhor, pela Tua palavra, pelo Teu ensino, pelo Teu manejar nesta noite, ó Deus. Agradecemos a Ti porque o Senhor continua falando com a Tua igreja, Senhor, como Tu foste com Elias naqueles tempos, ó Pai querido. Hoje não é diferente, ó Deus. Tu continuas executando os Teus projetos, os Teus planos. E nós, como Tua igreja aqui na terra, Senhor, somos um projeto Teu para fazer o Teu querer, a Tua vontade. Aleluia. E muitas das vezes não entendemos e não compreendemos, ó Pai querido, aquilo que o Senhor tem reservado para cada um de nós. Mas quando olhamos para a Tua palavra, que não foi ministrada nessa noite, ó Deus, olhamos ali o homem de Deus escolhido por Ti, e que no qual foi alçado às alturas, Senhor, e que no qual, Deus, que não foi aprovado por Ti. E nessa noite, Senhor, quando nós olhamos, Senhor, para a Tua palavra e reconhecemos o Teu poder, a Tua majestade, Senhor, que no qual o Senhor alimenta o homem quando ele está necessitado, quando o Senhor envia ajuda para a mulher que está precisando. E nessa noite, Senhor, quando Elias existem nessa noite,
Quantos estão precisando, ó Pai querido, do teu alimento, do teu manejo? Quantos adentraram esta casa nessa noite, precisando do teu auxílio, precisando que, como tu fizeste com Elias, faça também nessa noite. E estamos aqui, ó Deus, para receber de Ti, para sermos alimentados por Ti, para guardar ser a mesma vitória que Elias recebeu. E neste momento, ó Deus, o Teu povo que está aqui necessitado de algo para a Tua vida, para a Tua necessidade, para o Teu coração, que nessa noite ouviu a Tua palavra, ouviu, ó Pai querido, a Tua mensagem, a Tua ministração. E nós recebemos dos nossos corações nessa noite o Teu falar, o Teu agir, Senhor, e a presença do Teu Santo Espírito, Pai. Te agradecemos, Senhor, porque mais uma vez Tu falaste com a Tua igreja do Sudoeste, falaste com cada um de nós. Somos gratos a Ti, Senhor.